Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 1, do 5 ao 25. Lucas 1, capítulo 1, versículos 5 ao 25. Pode dar uma diferença de tradução, que eu estou com a NVI, vocês estão com a Almeida corrigida, mas vamos que dá certo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de sacerdotes de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorte, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte, fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos dê o alimento para nós crescermmos mais e mais sobre a Tua palavra. Continua colocando a fé dentro do nosso coração, para a gente continuar sempre avançando, de fé em fé, de glória em glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. Zacarias era um homem, um sacerdote. A sua esposa não tinha filhos, e ele, pelo que nós podemos perceber da palavra, ele vivia em oração pedindo uma criança, porque no matrimônio é uma das bênçãos, uma das dádivas de Deus nas nossas vidas são os filhos. Em meio àquela dificuldade, você percebe que Zacarias não desistiu, continuava orando incessantemente. Deus tinha algo grandioso na vida dele. Esse povo aqui já estava perto de receber o Senhor Jesus, aquele que foi crucificado por cada um de nós que estamos aqui reunidos sob essa mesma palavra. Durante 400 anos, o Senhor parou de conversar com esse povo. Quando o povo saiu do cativeiro, o Senhor mandou mais 4 profetas
para restabelecer a adoração, a construção do templo, o fortalecimento, Deus mostrando para aquele povo que estava com eles, para eles não desistirem, continuarem firmes. O último profeta foi, depois de Zacarias, Malaquias, se eu não estiver enganado. E a partir daquele momento, o Senhor não fala mais com esse povo. E aqui agora, o Senhor começa a revelar, mostrando que está próximo, que está perto. E ao mesmo tempo, Deus escolhe aquelas pessoas que têm a verdadeira adoração. Zacarias podia ser o menor entre todos os homens que estavam ali naquele lugar, mas para Deus era o maior entre todos eles. Porque a palavra falava que Zacarias andava direito na palavra, tinha respeito, tinha força de vontade, fazia a vontade de Deus, se livrava do mundo andando na palavra do Senhor. Não tinha filhos, mas o problema não era Deus, o problema era a sua mulher que estava estéril. E ele estava orando para que o milagre acontecesse na vida. E nós, todas as vezes que nós buscamos em oração, para que Deus haja na nossa vida, Ele vai agir sempre no tempo dEle, mas Ele nunca vai deixar de agir na vida do crente firmado na palavra. Zacarias aqui, a palavra de Deus fala que existiam milhares de sacerdotes. Era tão grande o número de sacerdotes que às vezes a pessoa passava toda uma vida e não tinha condições de levar um incenso lá no santo para fazer oferta a Deus. Eles ficavam duas vezes no ano, eles iam fazer essa obra para o Senhor. Mas entrar lá dentro, às vezes podia passar uma vez em toda a vida de cada um desses sacerdotes, e muitos deles nem isso acontecia. Olha a honra que estava acontecendo na vida de Zacarias. Lançando sorte, ele é escolhido e ele entra dentro do templo. E quando ele entra lá dentro para acender um incenso, a palavra de Deus fala que o anjo Gabriel aparece para ele. E o que é mais bonito, o anjo fala para ele: a sua oração foi ouvida pelo Senhor. Mostrando para nós continuarmos sempre orando, não importa com o tempo que nós vamos continuar orando, porque as nossas orações são guardadas para o Senhor. E o Senhor sempre vai responder, é só você olhar, é só cada um de nós olharmos a fidelidade de Deus no meio de nós. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, porque nós aprendemos a viver no mundo capitalista, sempre correndo. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus sempre vai chegar nas nossas vidas. Primeiro Ele vai nos preparar, nos alicerçar, falar conosco. Pois se você notar, Zacarias já era um sacerdote, já em idade avançada, ele já tinha o conhecimento das leis, da palavra, ele andava nos caminhos do Senhor, mas mesmo sobre tudo isso, quando aparece um anjo, ele fica com medo. Ele não estava preparado para aquilo. Por mais preparado que ele estivesse, ainda não estava. E Gabriel fala o seu nome, fala que a sua oração foi ouvida. E dá para ele aquele milagre que ele tanto esperava. Esse mesmo milagre, talvez nas nossas vidas, dentro do nosso coração, nós sempre estamos orando para Deus operar na vida das pessoas, mudarem os seus caminhos, tirarem da escravidão, porque elas mesmas nem percebem que são escravas do mundo. Toda vez que nós oramos para o Senhor, Ele vai recolhendo as nossas orações, e ao mesmo tempo nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos aprendendo a ter intimidade com Deus, porque para ter intimidade leva tempo, mas Deus tem sempre o momento, o tempo certo para falar com cada um de nós, não importando se é Gabriel, não importando se é sacerdote, não importando se é o próprio Espírito de Deus falando dentro do nosso coração, porque Deus não tem limite para falar conosco. Ele falou com Elias através de uma brisa suave. Ele falou com Pedro através do Senhor Jesus andando sobre as águas. Ele falou através de uma luz, falando com Saulo quando estava andando na estrada de Damasco, mostrando para mim e para você, não há limite
Basta que a sua fé continue crescendo e você vai ouvir a voz de Deus. Em Gênesis 29, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 29, do 31 ao 35, 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Jacó fazia parte do povo de Deus. Jacó era igual a gente quando estava no mundo, astuto, não media esforço para obter vantagens na vida. Jacó era assim, enganou seu próprio pai, enganou seu próprio irmão, porque ele queria receber a primogenitura, ele queria receber aquilo que Deus tinha para o seu irmão. Ele falou: eu quero para mim. Mas o seu irmão teve culpa. Isaú um dia chega na casa com fome, e aí ele sabia que a primogenitura era dele. Jacó estava fazendo um guisado e falou para ele: me dá um pouco desse guisado. Isaú falou. E Jacó falou: se você me der a sua primogenitura, o guisado é seu. Significa assim, trocar a nossa bênção por coisas supérfluas materiais. A partir daquele momento, Isaú, com fome, falou: essa primogenitura não vai virar em nada mesmo, está muito longe para receber, porque é no tempo de Deus, não é no meu tempo. E trocou a primogenitura. E não levou a sério aquilo que ele tinha falado, mas Jacó levou. Quando seu pai, Isaque, estava já velho, cego, ele o engana e recebe a bênção do seu pai, que era de seu irmão. Enganando, usando astúcias do mundo. O mundo jaz no maligno, e o mundo é sempre dessa maneira. Enganando, trocando a bênção por coisas materiais, assim como Judas Iscariote fez lá na frente. E quando se arrependeu já era tarde, porque tentou devolver aquelas moedas, e nem o povo que tinha entregado não quis receber, porque era preço de sangue. A partir desse momento, Jacó foge, porque seu irmão o jura de morte. E aí, ele tem uma mudança no coração, e ele resolve falar com Deus, e falar: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. E Deus aceita. Só que para ele andar nos caminhos do Senhor, ele precisava de mudança, de transformação. E Deus vai mudando, no tempo dele, da maneira dele. E tudo aquilo que Jacó fez na sua vida, enganando, ele recebe, primeiro do seu tio Labão. Quando ele vê Raquel, ele se apaixona a primeira vez que ele vê. E aí ele fala para Labão que ele ia ficar 7 anos trabalhando em troca de casar com Raquel. Labão concorda naquele momento, ele trabalha. A palavra de Deus fala que os anos passaram tão rápido que ele nem viu. Mas na hora de receber o presente, o contrato que ele tinha feito com seu tio, ele recebe Lia, que era a irmã de Raquel. Foi enganado. E aí ele vai conversar com Labão, e Labão falou: aqui na nossa terra, primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. Mas você vai trabalhar mais 7 anos, e aí você fica com Raquel. E eu já te entrego Raquel para você, e basta você trabalhar mais 7 anos. Foi enganado de novo, 2 vezes. Está aprendendo.
E aí o que é mais interessante é que aquela que ele mais amava não dava filhos para ele. Ele só foi ter filhos com Raquel na sua velhice, que é José, aquele José do Egito. Lia foi tendo um filho atrás do outro, teve 4 filhos rapidinho. Depois foram as concubinas, as meninas que cuidavam delas. Mas Raquel continuava estéril. Porque às vezes nós queremos fazer da nossa maneira e Deus tem a maneira dele de mostrar o caminho. Porque a descendência de Jesus ia nascer de Lia e não de Raquel. A partir do momento que Jacó quis andar nos caminhos do Senhor, o Senhor fala para ele: você vai andar nos meus caminhos, mas aí você vai ter que fazer a minha vontade, não mais a sua. Aquilo que nós fazemos hoje, a vontade de Deus, não mais a vontade do mundo, não mais as concupiscências, não mais negando a palavra, fazendo coisas erradas, agora fazendo sempre o que é certo. E todas as vezes que um homem de Deus prometido, a promessa do Senhor, que ia fazer uma obra grande, existia sempre as dificuldades do nascimento daquela criança. Foi assim na vida de Zacarias com seu filho João Batista, porque já estava velho, mas ele não desistiu na sua velhice, porque quando o anjo chega, a primeira coisa que ele fala: Deus está ouvindo a sua oração. E a sua esposa vai ficar grávida. A mesma coisa na vida de Jacó, mas Jacó só vai engravidar Raquel lá na frente. Ele teve que lutar com um anjo. O anjo, depois dessa luta, mudou o nome de Jacó para Israel. Ele lutou pela bênção, ele grudou forte, ele não desistiu. O anjo mandou ele largar, ele falou: eu só largo depois que você me abençoar. A partir daquele momento, passados-se anos lá na frente, nasce José. E ele o amava porque ele amava a sua esposa, e José nasceu na sua velhice. E você sabe que nós, quando nós envelhecemos, por isso que os avós sempre vão saber amar mais seus netos do que os seus pais, porque eles têm uma caminhada de vida, eles já têm mais experiência de vida. Jacó agora já tinha experiência. José teve que passar por todas aquelas dificuldades que somente ele ia passar, porque José estava ali representando o povo de Deus. José estava ali representando aquele que ia alimentar aquele povo, porque uma fome grandiosa ia vir. E tudo aquilo acontece na vida de José, aquela força de vontade, José tendo aqueles sonhos, porque o seu pai Jacó não desistiu. Quando lutou com o anjo, não desistiu. Quando precisou de enfrentar o seu irmão de volta para pedir perdão para o seu irmão, porque tinha saído daquele momento da casa dele fugido, saiu sem nada e voltou com coisas materiais, porque ele estava voltando com Deus, tinha sido abençoado por Deus, mas não apenas coisas materiais, mas voltou mudado, transformado, uma outra pessoa. Porque quando nós andamos com Deus, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Esse nascimento é uma dificuldade nas nossas vidas. Mas quando nós começamos a nascer, a desenvolver de novo, a crescer, nós vamos nos tornando fortes, porque agora nós não somos mais alicerçados no mundo. Nós somos agora alicerçados na palavra de Deus. E essa palavra tem poder, se nós olharmos e notarmos a transformação. Tudo aquilo que Jacó passou foi para crescimento na vida dele. Lá na frente, velho, Jacó viu seu filho morrer, quando seus irmãos, quando seus outros filhos, os vendeu para o Egito. Pensa na dor que Jacó sentiu no seu coração. O filho que ele mais amava naquele momento tinha sido morto, porque os irmãos mentiram para o seu próprio pai que as bestas feras tinham comido José. Mas tudo aquilo era um propósito na vida de José. Por mais que as pessoas tentam
enganar o povo de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que eles tentavam distanciar José, era Deus que estava guiando José por aqueles novos caminhos, porque o seu pai um dia lutou com um anjo e venceu. Enquanto não foi abençoado, não soltou aquele anjo. E depois de vários anos, mais ou menos uns 20 anos ou 22 anos depois, José se torna governador do Egito. E aí vem aquela alegria no coração de Jacó, já velho, quando ele recebe a notícia que o seu filho que havia sido comido pelas feras estava vivo. E não só estava vivo, mas estava com Deus. Amém? Vamos pegar lá, Gênesis 21. Gênesis 21. De 1 a 7. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou que diria a Abraão que Sara amamentaria filhos. Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quando Abraão e Sara já estavam em idade avançada, Sara também não podia engravidar. E o Senhor manda um anjo falar com eles, e ela não acredita. Mesmo tendo toda uma caminhada com Deus, uma longa caminhada eles já tinham, quando Deus falou para Abraão: Sara, saia da tua casa, da tua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Isso é ter fé, porque ele nem sabia onde, ele confiou naquela palavra dentro do coração. Ter fé é quando nós saímos da nossa casa, dos nossos lares, e viemos aqui ouvir essa palavra nas dificuldades, porque nós vamos enfrentar. Todas as vezes que nós saímos da nossa zona de conforto, sempre vai haver resistência, mas a nossa fé vai falar mais alto e nós vamos avançar no meio a essas dificuldades. Abraão não era para não acreditar naquilo que Deus tinha falado, que o anjo tinha falado. Sara também não, porque eles já tinham uma caminhada, mas duvidaram. E aquela dúvida, quando tiveram do Senhor, a palavra de Deus fala que Deus ficou 10 anos sem falar com Abraão. Agora você imagine nós aqui reunidos, tendo a presença do Espírito Santo, falando conosco, sabendo que Ele está agindo no meio de nós, e aí por alguma coisa que a gente faça, o Senhor fica 10 anos sem falar conosco. É doído, porque nós já acostumamos com aquela intimidade de estar próximos de Deus, saber que Ele guia os nossos caminhos, que Ele nos fortalece poderosamente através da tua palavra. Tudo para ser gerado na palavra de Deus, vai haver sempre uma dificuldade, você pode notar. Foi na vida de todos esses grandes homens. Foi na vida de Zacarias. Você já imaginou você pedindo algo tão grandioso assim e demorar todo esse tempo? Demorou tanto tempo que Zacarias já tinha quase esquecido daquilo que ele tinha pedido para Deus. Mostrando para nós, para a gente nunca desanimar, continuar sempre orando. Porque toda vez que nós oramos, nós falamos com Deus. Toda vez que falamos com Deus, Ele responde. Talvez Ele não vai te responder hoje ou amanhã, mas Ele vai te responder. Depois de 10 anos, quando eles já não acreditavam mais, ali depois daquele momento, Abraão engravida a sua escrava, e nasce Ismael. E Deus
retorna depois de 10 anos e retorna com a mesma promessa. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele dá a palavra, Ele não volta atrás. A palavra de Deus é a mesma. Se Ele falar que algo vai acontecer, você pode mudar a seu ponto de vista, você pode não querer, mas se Ele deu a palavra, vai acontecer na sua, vai acontecer nas nossas vidas. E Ele já tinha falado para Abraão que Ele ia fazer um filho em Sara, e aquele filho era o filho da promessa, Isaque, o pai de Jacó. Vocês lembram quando Deus manda o profeta Jonas pregar em Nínive? Ele falou: não vou. Entrou num barco, saiu para o outro lado. Mas Deus tinha dado a palavra para ele pregar: você vai pregar em Nínive. Ele falou: não vou. E aí ele sacode o barco até que ele pula dentro do mar, um peixe o engole e ele fica 3 dias lá dentro da entranha de um peixe, fedendo lá dentro, para ele aprender que a palavra de Deus tem poder, e se Deus falou que vai acontecer, acontece. Lembra disso? Ele falou para Abraão: você vai ter um filho, e esse é o filho da promessa. Abraão falou: não tem como, já estou velho, a minha esposa está velha. Ah, está velho? Ele deixou mais 10 anos para frente, para mostrar para ele que o tempo não existe para Deus. E aconteceu. E Jonas entrou, depois de 3 dias, o peixe cospe na praia de Nínive e falou: agora você vai pregar ou não vai? Agora eu vou. Porque aí você começa a conhecer quem é Deus de verdade. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você começa a ter temor a Deus, glória a Deus, você está começando a ser sábio. E o milagre aconteceu em todas as dificuldades, tudo contra tudo aquilo que ia acontecer, mas a palavra de Deus tinha sido dada. Nasceu Isaque, Deus manda o Senhor fazer o sacrifício. Depois de Isaque já estava velho. Isaque já estava com uma idade de 20 e tantos anos. Mas você não vê Isaque também reclamar, porque Isaque fazia parte do povo de Deus. Ele ouvia Abraão pregar a palavra para ele. Nós ouvimos a palavra do Senhor aqui, reunidos. Por isso que a fé vai crescendo dentro do nosso coração. Vai haver de momentos que o Senhor vai fazer certos milagres aqui dentro, que vocês vão ficar duvidosos de tão grandioso que é Deus nas nossas vidas. Ou você acha que quando Pedro andou sobre as águas, os discípulos pensaram o quê? É doido, está andando mesmo. Sabe por quê? Porque eles amavam de verdade, assim como nós também amamos de verdade o Senhor. Eles deixaram aquilo que eles estavam fazendo para andar com Jesus Cristo. Hoje nós deixamos aquilo que nós estávamos fazendo para andar com essa palavra, andar com o Senhor também. Isso agrada a Deus quando nós fazemos isso, porque mostra a nossa força, o nosso esforço. Tudo que vai gerar a obra do Senhor, vai haver dificuldades, mas vai haver bênçãos grandiosas. Quanto maior for a dificuldade, maior é aquilo que Deus tem para entregar na mão de cada um de nós aqui. A promessa, a outra promessa lá na frente, e todos esses grandes homens que iam vencendo essas batalhas, os seus nomes iam sendo glorificados também, porque andaram com Deus. Em Êxodo 2, 10, a palavra de Deus fala assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Esse povo aqui, quando as crianças estavam nascendo, os meninos, o faraó mandou as parteiras os matar quando fosse tirar das suas mães. Mas elas temeram a Deus, foram sábias, e Deus deu casa para elas. E aí o próprio faraó falou que os meninos teriam que ser jogados no rio.
Aí você vê que a mãe de Moisés, dando à luz, não teve dificuldade para dar à luz a essa criança, mas teve dificuldade em manter essa criança viva, porque essa criança fazia parte da promessa de Deus na vida desse povo. E tudo que é promessa de Deus na vida do povo sempre vai ter obstáculos, dificuldades, quando começa desde criança. Teve que ser jogado, mas aquele momento, de alguma forma, a filha de Faraó estava na beira do rio e pega essa criança para cuidar. A partir desse momento que ela começa a cuidar dessa criança, o povo começa a ver um hebreu, uma criança sendo cuidada pelo próprio Faraó. E aí o que vem nas pessoas, mesmo que não tem fé no coração? Algo está diferente ali. Você já notou alguma vez na sua vida que algo tocou no seu coração, que você viu alguma coisa passando e Deus falou com você? Você falou, parece que tem alguma coisa me chamando a atenção ali. Parece que aquele pássaro está querendo falar comigo, parece que aquela mensagem falou comigo, parece que aquilo que está escrito naquele banner falou comigo. Pois pode ter certeza que é Deus falando com você, porque é assim que Ele fala, não há limites. Provavelmente Ele falou para a mãe de Moisés, betuma o cesto, coloca essa criança e coloca no rio, porque quem vai cuidar dela sou eu, porque agora está na água da vida, quem vai cuidar dele sou eu, vou pôr o próprio Faraó para cuidar desse menino. E Moisés cresce e se torna um homem de Deus, um homem de Deus tão grandioso, que até as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia sabem quem foi Moisés, porque o nome dele cresceu tanto, porque andou de verdade com Deus. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Talvez nós estamos em poucos números, mas não importa. Importa é a qualidade, é a sua fé no coração, crescendo. Porque lembra que é o tempo certo de Deus. Quando Noé vai construir a arca, era apenas ele e a sua família, e foi mais de 90 anos, não apareceu mais ninguém para ajudá-lo na construção, foi ele, seus filhos, suas noras e a sua esposa, mais ninguém, mais de 90 anos, e o povo criticando. Noé desistiu? Não, ele não desistiu, por quê? Porque Deus falava no coração dele, porque o coração dele já estava aberto a Deus. Continua construindo essa obra, continua fazendo essa obra, porque eu estou com você. A sua descendência vai continuar glorificando o meu nome. Nós fazemos parte dessa descendência, desse povo, que foi também Moisés. Já estamos terminando. Em 1 Samuel 1, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 1, 1 Samuel, outro milagre, dessa vez com a mãe de Samuel. Havia certo homem em Ramatim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecera sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Ana não podia ter filho, a outra esposa de seu marido vivia pegando no pé dela, e mal sabia que aquilo que fez com que ela se fortalecesse na fé, buscasse a Deus, aquela dificuldade. Deus tem a maneira de trabalhar em cada um de nós, e na maneira da vida de Ana, foi a sua própria rival, fez com que ela fosse no templo e abrisse o coração de verdade e falasse com Deus, e prometesse que se tivesse um filho, ia entregar para o Senhor, aos cuidados do Senhor. E um milagre aconteceu na vida de Ana, porque
Porque ela não desistiu. Porque mesmo naquela possibilidade de não ter uma criança, ela preferiu acreditar que Deus poderia fazer um milagre na vida dela. Quando nós viemos aqui nesse lugar também, nós estamos acreditando que Deus tem sempre o melhor, e nós sabemos disso, porque Deus tem mudado a nossa caminhada, Deus tem mudado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. As pessoas têm observado e visto a diferença no coração de cada um de nós, porque nós estamos andando nesse mesmo caminho. Porque um dia nós também passamos por dificuldades, e essas dificuldades nos deram força para nos aproximar de Deus. Penina, a outra mulher de Eucana, que era o marido de Ana, pegando no pé de Ana, fez com que ela fosse para o templo e orasse de verdade. Orou de uma certa maneira que o sacerdote Eli falou: você está bêbada? Ela falou: não, eu estou contrita em coração, meu coração está contrito, eu quero uma criança. Porque uma pessoa, uma esposa que não podia ter criança, eles diziam que estava sendo amaldiçoada. E naquele momento, com o coração aberto, por causa da dificuldade, e isso acontece no meio de nós, o milagre aconteceu na vida dela. Mudou o caminho. E ela deu filho, nada mais, nada menos, do que um dos maiores homens de Deus, aquele que ungiu Davi. Aquele que ungiu o rei segundo o coração de Deus. Ungiu primeiro o rei, que foi Saul, depois Davi. Aquele que andou de verdade com o Senhor, que não mediu esforço para andar mesmo nas dificuldades, que estava preocupado, colocando em primeiro lugar Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mesma coisa que nós aprendemos, porque nós também estamos aprendendo a mesma palavra, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? A partir do momento que nos tornamos povo de Deus, Deus vai guiando os nossos caminhos, e vai fazendo esses milagres que Ele fez no meio desse povo, fará também no meio de nós, porque nós colocamos amor de verdade nessa obra. Quando nós vimos aqui, quando nós louvamos ao Senhor, glorificamos o nome de Deus, quando nós oramos, cada um para si, aqui, em união, um orando pelos outros. Quando você acordar cedo, cada um de vocês comece a orar a Deus e falar para o Senhor: abençoa a nossa igreja, abençoe o pregador, abençoe os irmãos, aqueles que estão com a fé fraca, para que se fortaleça, abençoe a mim também, porque não devemos confiar. A palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Ore e Deus vai fazer um milagre. Para terminar, em João 1, a palavra de Deus fala assim, João 1. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: vem, veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, e a quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você quer porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe por que Jesus estava aqui pregando para eles nesse momento? Porque João Batista não desistiu da obra que tinha sido entregue nas mãos dele.
Porque o seu pai Zacarias não desistiu de continuar orando, até que ficou velho, mas continuou orando para que pudesse ter um filho. Enquanto você imagina que não poderia acontecer mais nada por causa da idade dele, vem o anjo Gabriel e fala: Deus ouviu a sua oração e a sua esposa vai ficar grávida. Mostrando para nós nunca continuarmos desistindo. E sabe por que Zacarias não desistiu? Porque Moisés também não desistiu, porque Jacó não desistiu, porque José não desistiu, mesmo estando num cárcere, porque José não desistiu, mesmo os seus irmãos o maltratando daquela maneira, continuou acreditando em Deus e sabendo que Deus tinha o melhor para ele. Realmente aconteceu, porque se tornou um governador, uma pessoa que não era nem daquele país, preso, sai da cadeia e se torna um governador. Porque o seu pai acreditou, porque todos esses grandes homens que andaram com Deus acreditaram. Por isso nós também acreditamos, porque também fazemos parte desta mesma linhagem de fé, desses grandes homens que andaram com Deus e valorizaram aquilo que Deus tinha na vida de cada um deles, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha construir mais um tijolinho, colocar mais um tijolo na construção do alicerce da casa do Senhor. E venha nos fortalecer na palavra. E que nós venhamos crescer cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Mas o Júlio vem orar aqui. Você já ia preparando a hora. Senhor Deus, obrigado por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão aqui hoje. Que o Senhor venha abençoar os irmãos também que não puderam vir. Que o Senhor venha abençoar os vizinhos que nos escutaram nesse momento. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida deles, Senhor. Visita também aquelas pessoas que se encontram naqueles leitos de hospitais, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós nesse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.